Outro dia, pessoal, eu tava vendo na televisão aqueles comentaristas de futebol e os caras sabiam tudo, eles sabiam o que o técnico tinha que fazer, a substituição que tinha que fazer, ele sabia o atacante que tinha que fazer, como a estratégia que o time tinha, como que o time tinha que jogar para ganhar. Eles sabiam tudo, menos jogar futebol. Hoje eu tô com uma pessoa aqui, cara, que ele sabe, mas ele sabe jogar o jogo dos investimentos. Ele é fundador da Apex Partner. Ele também, sobre a gestão da empresa dele, está a mais de 10 bilhões de reais. E é um amigo que eu conheci há alguns anos. É um prazer ter aqui Matheus Starling. Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, Adriano. Espero poder colaborar hoje com esse bate-papo Rapaz, legal. eu estou assim muito curioso, porque como você sabe, eu sou novo aqui no estado. Eu enxergo muito potencial, mas eu gostaria assim, hoje eu tenho certeza que nós vamos ter uma aula aqui dos bastidores, o que que você enxerga, né, sobre como que o Espírito Santo tem sido visto, nesse no que diz respeito a imobiliário, investimento. Mas antes disso, Matheus, de termos essa aula aí, eu queria saber de você assim, um pouquinho da tua história. Como é que foi fundar aí uma das maiores empresas aí na gestão de ativos do Espírito Santo? Legal. Primeiro, a minha história talvez não vai ser tão diferente da sua. Eu não sou capixaba de nascença, mas eu mudei para cá enquanto criança. Aham, aham. Então pude aproveitar também um pouco de que é conhecer a cultura do capixaba, vivenciar na escola, na faculdade, né? E realmente é um estado que me apaixonei e minha família mora aqui há muitos anos e tem sido bem bacana, né? Falando um pouco de trajetória rapidamente, né? Estudei economia, né? Me formei nas melhores faculdades aí, tive a oportunidade, né? Graças a Deus. E logo na sequência, formado, decidi empreender com alguns sócios, né? Basicamente o que a gente enxergou aqui no Espírito Santo. A gente percebeu que havia um gap relevante no mercado financeiro, no mercado de capitais, né? Para a parte de gestão de patrimônio, gestão de investimentos e serviços financeiros focados em grandes empresas, né? Isso no mercado de São Paulo, Rio de Janeiro já é consolidado. A gente falou, olha, o Espírito Santo ainda tem uma oportunidade. Foi aí que E essa sacada assim que você teve de visualizar esse gap, você veio com isso porque você teve experiência fora ou foi aqui mesmo que você começou a perceber? eu acredito que a primeira percepção foi realmente convivendo, né, com as empresas, as famílias aqui, percebendo que havia uma necessidade, mas obviamente eu tive uma oportunidade de estudar nos Estados Unidos na época de faculdade, eu tive sócios que também tiveram a oportunidade de estudar na Europa, na Itália especificamente, e a gente veio trocando essa ideia enquanto eles estavam em Roma estudando business e eu estudando nos Estados Unidos negócios, né, business, e a gente estava praticamente formando e a gente conversou e falamos, cara, como voltar para o Brasil, vamos empreender no mercado financeiro, né? Faz sentido, né, a gente montar um negócio no Espírito Santo. Inicialmente a gente não tinha certeza total de qual seria uma grande linha de serviços, mas a gente tinha certeza que era um mercado que tinha potencial. Então o que a gente fez? Né? A gente primeiro abriu um CNPJ, né? Criamos o compromisso, Depois ver como né? é que Depois começamos a desenvolver o planejamento estratégico, definir a linha de serviços, né? E aí o negócio foi amadurecendo. A partir daí a gente foi angariando novas linhas de serviços, pessoas, novos sócios, investidores anjo, e aí o negócio foi desenvolvendo, né? Uhum. E qual que eram assim, os primeiros produtos que vocês tinham? Porque hoje vocês têm uma gama aí de multimercado, né? Foi um aprendizado, né? A gente começou focando muito em investimentos que a gente chama no mercado financeiro de private equity, ou seja, basicamente investindo em empresas, vamos dizer assim, empresas menores, que ainda não são Não estava listadas, na né? bolsa. E trazendo investidores, famílias que tinham interesse de entrar em bons negócios, ou seja, de diversificar seu patrimônio e seus negócios. Começamos fazendo investimentos em private equity, depois a gente percebeu a oportunidade de investimento no setor de construção civil. Essa oportunidade surgiu numa época que o setor da construção civil não estava tão bem a nível Brasil, ali lá para 2015, 2017, então a gente percebeu uma oportunidade de entrada, né? Aí começamos a fazer investimento em empreendimentos residenciais, começamos a construir prédios em parceria com boas construtoras locais, em sociedade com essas construtoras e convidando essas famílias que nós atendíamos para serem os sócios investidores desses negócios. Uhum. Depois de alguns anos, essas famílias começaram a nos demandar, pô, estou investindo com vocês em alguns negócios, mas e aquele meu dinheiro que está lá no banco? Não estou satisfeito na gestão desses grandes bancos, né? Eu gostaria de ter uma gestão mais profissional Cara, desse e recurso. quando eu falo, Matheus, de jogar o jogo, porque a gente vê muita gente que entende de economia comentando economia, mas não tem coragem de entrar em campo para jogar o jogo. E é o que eu percebo muitas vezes nos bancos, nos bancões, vamos dizer assim. Que daqui a pouco tem uma pessoa lá me aconselhando que ela mesmo não investe.
E eu tive esses tempos atrás um cliente que ele falou, cara, eu tava com uma grana aqui para investir e o que o cara me propôs a fazer é tipo assim, Não fazia sentido, de cara, não repente? faz sentido nem, mas assim, nenhum, né? Então acho que esse gap aí vocês aproveitaram bem, né? Existe, faz parte da dinâmica do mercado financeiro, porque os bancos comerciais, e aí tem que voltar um pouco para a história do mercado de capitais. No Brasil, as pessoas geralmente, a maior parte das pessoas investe onde ela recebe o seu salário, né? Que são os bancos que a gente chama de bancos comerciais. Os bancos comerciais, em essência, o negócio de um banco como a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, é receber recursos e emprestar recursos. Ele ganha dinheiro com ágio, né? Com spread Sim. bancário, juros, né? Já bancos de investimento são bancos que têm especialistas em investimentos, é onde você, em tese, deveria deixar seu patrimônio. Né? Quando você olha um país mais desenvolvido, né, como os Estados Unidos, as pessoas usam os bancos comerciais para cartão de crédito e empréstimo, e usam os bancos de investimento e as corretoras para investimento. Aqui no Brasil, pela natureza de como o mercado financeiro cresceu, ele é oligopolizado, então as pessoas investem no mesmo banco que ela recebe o salário. Mas você vai olhar para a competência, para o treinamento Não. daquele gerente de banco, atendente de banco, ali ele tem que saber um Ele é pouco. multifunção, ele não é focado Pois é, naquilo, porque ali né? ele está fazendo empréstimos, seguros, Ele está sendo consórcios. cobrado por aqueles clientes inadimplentes, ele tem que dar atenção, Pois ele não é. tem. Então ele tem uma carteira de clientes enorme, ele tem que estudar uma série de produtos distintos diferentes e ele naturalmente vai estar fazendo várias coisas distintas. Então não tem como você ser especialista quando você está fazendo 15 coisas diferentes. Já nós que atuamos exclusivamente na parte de gestão de patrimônio, a gente basicamente está aplicando recursos, investindo junto com os nossos clientes, orientando essa aplicação. Então, obviamente, eu não tenho que me preocupar com aquela outra gama enorme de serviços que o banco comercial tem, e eu foco só na gestão de patrimônio. Cara, e uma coisa muito legal que você faz, né, e faz parte também, acho que até da tua função, é entender o que esse grupo de endinheirados, vamos dizer assim, está buscando, né, para que você consiga levar para a Apex e fazer ali um estudo de viabilidade do que pode ser feito. Então, acho Exatamente. que o que você faz é desenhar junto com, com o que a pessoa está buscando, vamos dizer assim. Quando você imagina a comparação com o médico, né? Quando você chega lá, você precisa passar todos os seus sintomas, todos os detalhes para o médico poder fazer, né, a anamnese e definir um tratamento. Né? Quando você chega para o seu gerente e fala assim, preciso aplicar 100 mil reais, ele vai te oferecer algo de imediato, mas ele não te conhece, ele não sabe seus Nossa, objetivos, não cara. sabe seu planejamento de vida. Tua família, o que que. Exatamente. Então, boa parte do trabalho em quem trabalha com gestão de patrimônio, gestão de recursos, é sim, esse é o meu trabalho, é conversar com todas essas famílias e empresas, entender o momento de vida, entender a sucessão patrimonial, sucessão empresarial, entender os prazos dos investimentos, o apetite de risco, né? Porque investir em renda fixa é seguro, mas Ok. investir em ações é arriscado. Né? Onde está o teu perfil de risco? Né? Onde que está o teu perfil de risco para o momento da sua vida? Porque muitas vezes quem já construiu patrimônio Não precisa correr tanto risco, né? já toma É, risco às vezes no próprio negócio, é. nos meus Não, e investimentos eu não vou ser faz conservador. sentido o cara colocar coisas em jogo que ele não precisa mais, Ou que né? ele não compreende, né? É. Que eu acho que o grande desafio, a gente que trabalha com o mercado financeiro e somos especialistas, a gente compreende o mercado todo, mas os nossos clientes não, de modo geral não, tá? Isso não é um problema, porque tem boas empresas especializadas que dominam a parte de conteúdo que vão estar te orientando, mas agora tem que respeitar perfil, né? Investimento é você respeitar teu projeto de vida e corresponder isso na gestão do seu patrimônio. Se você é uma pessoa conservadora, faça investimentos conservadores. O problema do brasileiro que Algo que te deixa em paz isso. na tomada de decisão. Quando a gente olha para a população em geral, o brasileiro não tem informação de educação financeira porque não teve isso na escola e não teve muitas vezes isso na família. E aí depois, quando a pessoa começa a ter uma vida financeira, vai usar cartão de crédito de forma descontrolada, vai tomar empréstimos caros, né? Ou seja, vai tomar decisões que não são inteligentes numa ótica É. financeira. E não vai investir bem, Tem. né? E quando muito ele ouve um guru financeiro do YouTube que ele mesmo ele comenta o jogo. É, Não, eu acho graça os caras comentando o final do jogo. Depois do final do jogo, é tudo se fácil, né? torna muito óbvio, né? Existe uma diferença muito grande entre você administrar, às vezes, ali seu patrimônio pessoal, tomar riscos e eventualmente até acertar, né? Agora, existe uma outra coisa que é, por exemplo, o nosso caso, né? Ajudar e coordenar aproximadamente 10 bilhões de reais de famílias que têm história, que, Cara, 10 bilhões de reais é né? muita E grana. que eu preciso alocar isso no mercado da maneira mais conservadora, segura possível, porque algumas coisas são importantes na gestão do patrimônio. E a primeira delas é a proteção, né? Depois pode vir rentabilidade, pode vir risco, né? É porque famílias que já construíram, famílias empreendedoras, pessoas que pouparam, pessoas que dedicaram décadas da sua vida,
né, muitas vezes, para poder juntar um recurso, para poder se preparar para uma aposentadoria. Uhum. Então, isso é muito importante. Então, você não vai deixar aquilo que você construiu, o trabalho suado, na mão de uma pessoa, muitas vezes, que não tem esse E conhecimento. vocês acabam também ouvindo muito para dar esse direcionamento. Por exemplo, entendendo os filhos, entendendo ali os casamentos até. Vocês acabam prestando esse tipo de serviço Com também, né? certeza. Assim, vida patrimonial tem a ver com vida familiar, né? Um casal que quer ter filhos, ele começa a fazer um planejamento financeiro olhando para despesas com filhos, né? Uma família que, infelizmente, às vezes perdeu um ente querido, vai passar por um processo de herança, de inventário, também tem que decidir algum plano para como utilizar esse recurso da melhor maneira, como redistribuir isso na família de uma forma inteligente, né? Então, esses processos familiares, empresariais e familiares, dependendo, né, do perfil do cliente, nós vamos participar junto com eles e a gente já sabe quais são os melhores caminhos, porque eu já passei por quantas heranças de clientes nossos, já passei por quantas empresas que deram certo, que quebraram, por quantos filhos, né, por divórcios, casamentos, né? Então, quando você vai passando por esse processo várias vezes, você começa a pegar, obviamente, os melhores caminhos, né? As melhores práticas, E né? você, Matheus, com essa experiência, você percebe um padrão já começa a perceber um padrão. Opa, eles estão nessa fase, ó. Opa, temos que fazer uma proteção aqui, porque a próxima fase pode vir o tombo se eles não cuidarem. E às vezes até mais simples do que isso, porque os padrões se repetem. Se repetem, cara, impressionante. Investir, proteger patrimônio não é complexo, tá? Porque o feijão com arroz funciona e funciona bem feito, né? Então, às vezes o mercado financeiro se parece um pouco complexo demais, mas na verdade, grande parte das famílias que têm recursos fazem gestão de patrimônio de forma bem semelhante e bem conservadora, tá? Ou seja, você não precisa fazer muita coisa complexa para proteger e ganhar dinheiro. Você precisa fazer o feijão com arroz bem feito de forma consistente. Então, assim, se há, obviamente, pela falta de conhecimento financeiro, uma percepção de que o mercado financeiro é complexo. Porque o que a gente vê no noticiário é ação que sobe 10, 15%, né? Mas gestão de patrimônio não é isso, Não é isso, né? cara. Gestão de patrimônio é ganhar 10, 15, 20% ao ano de forma consistente durante Cara, eu décadas, né? tive vendo que vocês, acho que foi no multimercado, vocês entregaram no último ano 30 e poucos por cento. Isso é um dos nossos fundos, Caramba, né? bicho. Chamado Vocês estão Carbine Mercados entendendo? Privados. Carbine Mercados Privados. Isso, cara. Mais de 30% de retorno, enquanto tem gente pulando de alegria com 12. É. Com 10, 12 tem gente pulando de alegria, né? Então, Obviamente, dentro do que a gente faz, tem uma diversidade de produtos, né? Esse fundo, por exemplo, que é um fundo que tem uma performance mais agressiva, né? É um fundo de médio prazo, ele vai ter um pouco mais de risco, né? Mas ele busca rentabilidades maiores. Um tipo de fundo como esse, a gente recomenda de 1 a 3% do seu patrimônio. Eu ainda tenho que cuidar dos outros 97%, que vão estar lá distribuídos entre renda fixa, ações, fundos imobiliários, títulos públicos, títulos bancários, né? Ou seja, a gestão de patrimônio, ela sempre foi, tá? Uma gestão de consistência, tá? Não é diferente de 10 anos atrás, nem de 20 anos atrás. Quem faz da mesma forma, bem feito ao longo desse tempo, constrói patrimônio. Pelo menos isso é a regra geral. É óbvio que depois você pode ter pessoas com perfis distintos, tá? Mas o que funciona, funciona para todo mundo, seja uma pessoa que tem 100 milhões, 10 milhões, 1 milhão, 100 mil reais. A dinâmica de uma construção de um portfólio, ela é bem semelhante. O que cara, vai mudar, às vezes, é o pelo que acesso, você né? está falando aí, tem mais a ver com o emocional da pessoa mesmo do É isso que. aí. Porque a regra, ela meio que se repete, ela meio que já foi testada aí pelo mercado e vem funcionando, mas o emocional tende a Exatamente. lascar No, com no, o fim do, mu- no fim do planejamento. mundo, quem acerta na gestão de investimentos, na gestão patrimonial pessoal, é quem tem consistência. Como tudo na vida, né? Eu acho que a nossa carreira, a construção da nossa empresa, criação dos nossos filhos, né? Não tem muito como cortar caminho, né? Investir bem é você, às vezes, durante 5 anos, ganhar lá 12, 14% ao ano, que é consistente, não é muito alto nem muito baixo, mas em 5 anos você dobrou o patrimônio, né? Ô, Ou louco, seja, cara. você tem essa paciência, né? O brasileiro Como muitas é que vezes tá o ele é emocional? ansioso, né? E eu acho que todo esse contexto da informação, isso acaba trazendo ansiedade para tudo na nossa Se o vida, né? cara ficar focado na volatilidade da bolsa, ele tá morto, né? Inclusive, vocês têm uma gestão muito bacana, né? Porque você, comparado com a Ibovespa, a volatilidade chega a 20, 30, vocês têm ali uns 7,5 de índice, média. Exatamente. O que a gente busca fazer é administrar recursos de uma forma consistente, né? E buscando uma rentabilidade que a gente chama de alfa, né? Que é um pouquinho mais do que a média do mercado, né? Então, se a taxa de juros do país está lá em 10%, a gente tenta entregar 15%, 14%.
de forma consistente. Ou seja, sempre ganhando do IPCA, que é a inflação, sempre ganhando da renda fixa, que é a taxa Selic, mas sem fazer muito Você vê o Warren Buffett, né? A consistência daquele homem não existe, né? Faz 80 anos que ele é Se consistente, você né, pega o cara? exemplo do Warren Buffett, um dos maiores gestores de fundos multimercado no Brasil, basicamente o grande resultado deles é ter entregado ali na faixa de 18 a 20% ao ano durante 20, 30 anos consistentemente. Isso é muito Cara, difícil, é tá? muito O brasileiro quer difícil. começar a investir amanhã e quer ganhar 25% ao ano. Não é assim. O Matheus, o Warren Buffett é carnegiano. É, Sabia disso? verdade. Ele é carnegiano, fez o Dale Carnegie. Diz que doeu pagar na época $100 que ele fez. Diz que doeu no bolso dele, mas Então nós estamos mudou. no caminho certo, né? Nós estamos bebendo da mesma água, com certeza. E Warren Buffett é uma pessoa que começou a construir patrimônio de forma mais consistente depois dos 40, 50 anos de idade. Então você vê a importância de você ter paciência, de você jogar o jogo certo, de você deixar o tempo fazer o efeito, né? E não cortar caminho, né? Cara, é uma coisa que eu acho muito bacana na Apex é investir em economia real, né? E ter essas teses Uhum. do ramo imobiliário, do multimercado, né? Isso também é, assim, vocês são regionalizados, né? Inclusive em 2030, o objetivo de vocês é ser o maior banco De investimentos regional. É isso aí. no Brasil, né? Porque a gente acredita muito no Brasil, mas ao mesmo tempo a gente acredita muito nas regiões que a gente atua, né? E aí tem a ver com regionalismo, né? O Brasil ele tem um grande potencial, mas se a gente olha, por exemplo, para o Espírito Santo, né? Para o Paraná ou Santa Catarina, que são os três estados que Vocês nós estão temos lá também, atuação, né? são estados que a gente acredita que crescem mais do que a média do Brasil, né? Só você olhar o PIB do Espírito Santo, o Brasil cresce um, o Espírito Santo às vezes cresce três, mesmo com Santa Catarina ou Paraná. Então, assim, a gente acredita que regionalmente a gente consegue fazer coisas mais interessantes, né? E a gente cria oportunidades de investimento dentro dessas regiões. Então, às vezes, por exemplo, nosso cliente pode aplicar num fundo imobiliário de um galpão logístico lá em São Paulo, ou ele pode participar de um galpão logístico que a gente está construindo aqui na Serra, no Espírito Santo, como exemplo do projeto que a gente está entregando agora na BR-101. Uhum. Porque regionalmente eu consigo, às vezes, comprar um terreno bem, desenvolver um projeto diferenciado, olhar a demanda da E você logística tá local. ali, né, cara? Acho que a segurança é maior, né? Com A certeza. proteção do E, patrimônio e a fica origem maior. das oportunidades, né, quando você tem um nível de relacionamento local e você sabe a importância de Você tá relacionamentos, louco. Você né, aqui, trabalha. aqui na nossa região a gente consegue originar negócios porque eu conheço os empresários, né, eu conheço as pessoas influentes na região. Você Né? não lança um produto para ver se dá certo, né? Você já tá tudo conversado antes. Vai dar certo. E vamos ser sinceros, né? Quando a gente acredita onde a gente mora, né? Você vê oportunidades, né? E muitas vezes, falando agora de investimentos, a gente olha para uma oportunidade de mercado imobiliário que a gente sempre faz, né? Projetos residenciais, projetos logísticos, shopping center, condomínios residenciais horizontais, loteamentos. Aqui a gente sabe onde está crescendo a cidade. É só para você ver, né? E outra coisa, aqui no mercado local, o que falta muitas vezes é profissionalismo e recurso, dinheiro. Aham. Só que aqui a gente consegue mobilizar, reunir várias famílias, empresários, investidores para mobilizar recursos para fazer um grande Cara, projeto. e Né? por falar nisso, vocês acabaram de levantar 600 milhões, né, para fundo imobiliário, né, sobre a Isso. APXR11 aí, que é. Começamos agora em dezembro a emissão de um novo fundo. Ele está em captação, né? Chama fundo Apex Realty, né? O ticker dele na bolsa vai ser APXR11. Esse fundo ele tem exatamente essa tese que nós discutimos: investimentos regionais. Pois Vão ser é. aproximadamente 15 prédios residenciais de De alto alto padrão. padrão. E outra coisa, né? Se a gente perceber, as crises, quem tem dinheiro parece que ele é beneficiado, né? Então, prédio de alto padrão, provavelmente mais seguro do que outras coisas Valoriza aí. mais na média. Né? Se a gente olha Valoriza os dados mais. históricos, os bairros nobres sempre valorizam mais do que bairros medianos. Né? Então, assim, porque onde tem escassez, né? As pessoas E querem lá na morar nos melhores bolsa, bairros. qualquer simples mortal pode comprar a APXR11. Esse fundo, Ou é mais particularmente, exclusivo. é exclusivo a clientes nossos. Então, para acessar esse fundo no seu IPO, tem que ser cliente da APX Invest, né? É Clientes... através da plataforma da Apex. Isso. Então, Esse é um fundo exclusivo para clientes, que está sendo distribuído por nós, por todas as nossas equipes, né? Paraná, Santa Catarina, Mato aham. Grosso e Espírito Santo. Mas é um fundo que basicamente vai investir em mercados regionais. E olha que bacana. Eu estou pegando poupança de famílias que moram no Espírito Santo, no Paraná e Santa Para Catarina, investir aqui para investir mesmo. em projetos em Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. E, Né? É dinheiro que e, fica no estado. aham. E dá IPCA aí mais
mais mais 10, 10,65. cara. Então é algo que a gente está falando na casa de 14% a 16% ao ano, isento de imposto de Isso renda. uma perspectiva conservadora, né? Conservadora, exatamente. Sem viajação, É porque conservadora. no mercado imobiliário residencial, quando você performa bem, que você vende muito bem, ou seja, numa boa velocidade e num bom preço. Aí foi o estudo prévio que nós fazemos. Eu acredito em Vitória? Acredito, cidades que mais valorizam no Brasil. Você acredita em Florianópolis? Todo Pô, mundo sabe que é uma cidade que valoriza muito. É nisso que a gente acredita. eu, Vitória, cara. Eu acho que é a bola da vez. Vitória, Vila Velha. O que tá sendo essa orla de Vila Velha, cara? Eu, Impressionante. não, É impressionante. 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 E a impressão que dá é assim, ó, ainda não descobriram. Ainda não descobriram. Tá valorizado, mas ainda não descobriram. Porque a hora que. Porque Camboriú, por exemplo, eu ia para lá quase todos os anos quando eu morava lá no sul, né? Eu via aquilo lá desenvolvendo. Cara, daqui a pouco os olhos começam a voltar para outros lugares, né? Porque E daqui a pouco um comenta, cara, você já. Daqui a pouco, meu irmão, esse negócio Santa vai. Catarina recebeu esse nível de investimentos porque foi um estado que se preparou para isso. Investiu em tecnologia, é um estado empreendedor, que as finanças públicas estão bem organizadas. É um dos estados que fez isso mais cedo no Brasil, tá? Ou seja, regionalmente eles acertaram as coisas. E é um estado que teve prosperidade e isso refletiu no investimento no seu litoral, né? Que é o caso de Sim, Balneário Camboriú, Itapema, Itapema, Itajaí, por aí vai. Itajaí. Própria Florianópolis. Espírito Santo, também mais recentemente, tem começado a fazer um dever de casa importante. O Espírito Santo é um dos estados mais transparentes do Brasil, tem a melhor nota no Tesouro Nacional em relação à sua dívida Isso é pública. muito É um estado importante. que hoje tem caixa para investimento. É um estado que é empreendedor, é um estado que a gente não escuta nenhum caso de corrupção, né? Ou seja, é um estado que está bem organizado, bem preparado. E aí, quando você olha para o mercado imobiliário na ponta, os apartamentos, Vila Velha, Vitória, Linhares, né? Você já começa a ver uma valorização expressiva. Vitória e Vila Velha estão no top 5 de valorização imobiliária no Brasil há No 5 Brasil. anos. Vila Velha no ano passado ficou em Olha a primeiro. consistência, Vitória no ano velho. retrasado ficou em primeiro, ganhando de Balneário Camboriú, né? Ou seja, você já percebe que temos duas cidades capixabas ali despontando, valorizando mais de 15, 20% ao ano o preço do metro quadrado médio residencial. Ou seja, tem alguma coisa acontecendo aqui, né? O Espírito Santo provavelmente ele foi achado, né? Foi Tem mais achado. gente de fora olhando para Tô cá, começando a ver. né? E aí isso reflete no mercado imobiliário. Mas também a gente tem que lembrar que o mercado imobiliário aqui é um mercado pequeno. Então é natural que ele tenha mais escassez e que ele tenha essa pressão de preços um pouco mais provável, né? Porque um mercado que é pequeno, né? Natural que vai faltando imóvel, você não tem muito terreno para construir, natural que ele também tenha uma valorização mais expressiva, né? Ô, Matheus, assim, ó. E como você conversa com muitas famílias ricas, muitas famílias aí, e você enxerga ainda muita gente com dinheiro que precisava investir melhor? Você Ah, tem com muita certeza. gente Eu ainda acredito que que. a nossa missão, né, a gente já tem feito esse trabalho, né? Hoje a gente já atende mais de 8 mil clientes. Nós somos uma empresa de 11 anos. Mas assim, o brasileiro ainda tem muito dever de casa para poder aplicar melhor o seu recurso. Vou te dar um exemplo prático. Tá. Hoje nós temos aproximadamente 1 trilhão de reais de brasileiros aplicados em caderneta de poupança, né? Nossa. A caderneta de poupança, ela remunera bem menos do que a taxa Selic, né? E se você, nessas mesmas instituições, só pedir para o seu gerente aplicar num título Só público isso ou num CDB do próprio banco, já provavelmente já ganha estaria um mais. retorno bem melhor do que a própria poupança. Então, assim, se a gente tem esse volume de recursos aplicado num instrumento que não deveria ser um instrumento utilizado, deveria ser um instrumento no máximo transitório, deixar o dinheiro ali durante um mês até você decidir o que fazer, significa que tem muita oportunidade. E, assim, É. isso é uma oportunidade que ela existe tanto do brasileiro desinformado, Uhum. tá? Quanto do brasileiro que tem muito patrimônio, trabalhou muito na vida, né? Guardou muito recurso, mas como o mercado financeiro para muitos investidores ainda é uma incógnita, eles preferem muitas vezes deixar nos investimentos mais simples. Eu percebo às vezes assim, ó, que tem muita gente convencida, mas não é persuadido. Ele sabe. Eles sabem disso, mas não muda, né? E é muito comum eu me deparar com esse tipo de coisa aí, no que diz respeito a treinamento de equipe. Às vezes eu estou conversando com as pessoas, sai perguntando para os empresários, cara, você acha importante treinar a tua equipe para ser mais profissional? Todos vão dizer que sim. Tá, mas vamos treinar então? Não, então eu vejo assim um convencimento. Ah, eu sei que é verdade isso que você está me dizendo. Mas então tem algumas pessoas que precisam se atentar. E no que diz respeito, eu acho que é muito parecido também, porque eu também busco investidores para o negócio deles melhorarem, né? Sim. Aumentar a venda, aumentar faturamento, aumentar a grana, aumentar a caixa.
E hoje, se a gente for pensar em treinamento, o CEO do Pizza Hut, o cara que tem 18 mil funcionários, o cara fala, olha só, hoje nós somos mais uma empresa de treinamento do que de restaurante, então a gente investe nisso. Aí, quando foi seu último voo, Matheus, que você pegou um voo? 2 semanas atrás, Duas fui para BH. semanas atrás, né? Para nossa sorte, esses caras são obrigados a treinar 60 horas por mês, né? Você pega um médico para ele não desatualizar, é 60 horas por ano, desculpa. Você pega um médico para ele não desatualizar é de 45 a 60 horas. E aí eu vejo alguns empresários, cara, que tomam conta do negócio e às vezes ele não para investir nele. Ele não para fazer um treinamento com os gestores dele. Aí muitas vezes não sabe por que a equipe está desengajada, não sabe por que perde pessoas, né? E muitas vezes é porque eu sei que eu preciso investir, mas eu deixo de lado, né? E talvez, né, quando o assunto é economia, me parece também que Eu eu acho prefiro que deixar na poupança. é indiscutível que treinamento é uma demanda importante e constante, né? Nós mesmos, durante os 11 anos de companhia, né, nos últimos 5 anos a gente decidiu dedicar mais esforços e recursos para treinamento, contratamos cursos, montamos um MBA executivo para toda a nossa equipe, né? Mas você vê que a gente já tem essa consciência, né? E Sim. mesmo assim, talvez demoramos um pouco. E Aí olha você olha só, para as grandes empresas que têm donos mais antigos, de maior idade, que muitas vezes não enxerga a importância desse treinamento, dessa qualificação, mas que muitas vezes destrava algo tão importante na sua equipe comercial, na sua equipe financeira, que o resultado econômico é relevante. inclusive o treinamento lá começa por vocês, né? E eu vejo eu vejo algumas pessoas querendo varrer a escada de baixo para cima. Ah, não, não, eu sou o dono aqui e tal, mas vamos lá mandar as pessoas lá embaixo. Não, cara, os caras estão lá treinando sempre e evoluindo, né? Tem que começar da base mesmo, e com certeza, né, eu vejo que há um gap relevante em todas as companhias, né? Quando a gente olha, eu tenho visto bastante qualificação das áreas financeiras das empresas, ou seja, as pessoas estão contratando profissionais formados em finanças, em contabilidade, que entendem de tributário. Isso tem tido uma melhoria mais significante, mas quando eu olho, por exemplo, para a parte de relacionamento, vendas e comercial, não se percebe um esforço relevante das empresas de qualificar nessa área, né? E aí Uhum. eu posso fazer um veredito pessoal, né? Ou- E- Na minha época de curso da Dale Carnegie, eu comecei fazendo o curso Dale Carnegie, depois eu fui para o curso de vendas, depois eu fiz o curso de apresentações de alto impacto. Na época eu não trabalhava com vendas, na época eu era mais líder e gestor, né, de equipes. Hoje eu sou uma pessoa que atua na área comercial, eu sou um dos principais representantes comerciais da empresa. Eu percebi na minha mudança pessoal como é que foi importante ter ferramentas para que depois, através dessas ferramentas e do erro e acerto e da disciplina do dia a dia, fazer, criar uma massa de conhecimento, né, de prático, né, Sim. mas que teve que ter uma base teórica, uma base metodológica, ou pelo menos uma abertura, né, para alguns raciocínios de entender as relações humanas, entender que o cliente não compra o que você quer vender, ele compra o que ele quer comprar. É a partir do momento que você entende isso, você passa a olhar com a cabeça dos outros, você passa a entender a dinâmica das relações diferentes. Isso gera um amadurecimento grande. Olho para a minha equipe hoje, né, que são mais de 100 pessoas na área comercial. Você percebe, as pessoas muitas vezes entendem bastante de investimento, entendem de finanças, dominam a parte técnica, mas a parte relacional, Que é o que mais vende, pelo amor de ela é Deus. importante É, e ela não é treinável. Assim, é. ela não é facilmente treinável e ela não faz parte da nossa formação educacional escolar ou universitária. Ou Não, de seja, é forma algo que alguma. você precisa buscar depois no nível Não, profissional. a gente foi feito para estudar, para tirar nota para os pais ficarem felizes. A gente não foi educado para lidar com gente, né? Agora, existe cursos, existe técnicas, existe livros, a gente gosta muito de leitura, a gente orienta, inclusive a gente tem uma prática de, ao contratar alguém na empresa, tem um ciclo básico de leituras, a gente traz alguns conteúdos que a gente gosta para que a pessoa tenha um entendimento do mercado financeiro, tenha um entendimento do processo de vendas e tenha entendimento da parte de relações e de visão de mundo, até filosofia, porque se você tem uma visão do que é o mundo empresarial, o que é o capitalismo, você consegue entender as relações e as trocas humanas, que é algo que também a gente não aprende na escola, não aprende na Não. faculdade. Se quisermos, é, na verdade, a escola e faculdade, ela cria uns idiotas funcionais, vamos dizer assim, né? E depois o mercado de trabalho pega essa carga ou esse gap e tem que trabalhar e tem que treinar. Não tem jeito, né? Eu acho legal assim também, porque durante muito tempo, acho que até hoje ainda existe assim,
Ah, eu não sirvo para vendas. Porque eu não sou articulado, eu não falo, não sei o quê. E não tem nada a ver, né, Matheus? Você não tem essa. Assim, o Matheus, pessoalmente, aquele cara expansivo, você é mais comedido, me parece. Me Sim, parece. E sim. é um baita de um vendedor. Então, tem muita mística ainda. Ah, eu não sirvo para vendas, porque na cabeça da pessoa ela acha que ela tem que ser aquele falador, articulado. E é muito mais ouvir a necessidade, como você diz, a pessoa compra o que ela quer. E se eu não de verdade eu não estiver prestando atenção, eu não consigo nem a conexão com ela. Se eu quiser, quantos produtos tem a Apex? Vou chegar despejando? É. Não é assim. Tem que saber ter leitura de estratégia, conhecer o seu cliente, saber o que oferecer, saber o que ele precisa, qual que é a dor, né? É óbvio que há uma coisa que dentro das áreas comerciais o talento ajuda, mas o tempo treina, né? Uhum, E as ferramentas te ajudam a dar mais, vamos dizer assim, velocidade nesse nível de aprendizado, né? Eu uhum. diria que as ferramentas são fundamentais, né? Hoje tem vários softwares que te ajudam a fazer o funil de vendas, beleza. Ok. Mas e entre as etapas do funil? Entra a negociação, entra contato com o cliente, entra você se fazer importante para aquilo ali andar mais rápido. E é isso aí, obviamente, você tem outras ferramentas de entendimento sobre psique humana, sobre relações de troca, sobre se tornar importante e prioridade na cabeça do outro, que isso não tem jeito. A gente tem que ler os melhores livros, tem que fazer cursos específicos e tem que praticar e Para pegar você, feedback. quando você fez o DEI, que você fez o Dale Carnegie Course, apresentações de alto impacto e vendas de Vendas. alta performance, né? Qual que foi para você assim o ponto mais alto assim? O que mais valeu no DEI? Olha, vou ser bem sincero, eu diria que onde que eu percebi que eu tinha muito gap foi no curso de apresentações de alto impacto, porque ali você está sob pressão de certa forma, que você está apresentando, você está sendo gravado, e aí depois quando você se escuta gravado, você fala assim, meu Deus do céu, Eu, eu tô ruim demais, eu preciso melhorar bastante, né? Ali eu tive uma percepção de que eu achava que eu falava bem, mas eu precisava muito melhorar. Então ali foi um baque para mim, né? Mas na outra ótica, né, no Dale Carnegie Course e no de é que vendas, eles trabalham coisas diferentes, sim, né? foi ali que eu tive uma percepção e eu talvez destravei um pouco a minha mente a entender que as coisas não necessariamente eram de mim para os outros. Eu comecei a ter uma percepção de que eu preciso fazer uma leitura do contexto, das pessoas, entender a vida do outro, para aí sim eu poder me relacionar melhor com ele. Ou seja, você aprende, na verdade, a ser uma pessoa mais flexível, você aprende a ser uma pessoa que se relaciona com diferentes tipos de pessoa, né? E você aprende que também o mundo não é do seu jeito, né? Não é assim E as mesmo. relações de troca, elas precisam ser comuns, né? Os dois lados têm que ter ganha-ganha. Então para mim foi importante perceber que na minha relação como líder, eu tenho que entender o gap da outra pessoa, o que ela está precisando dentro do meu conteúdo, da minha liderança. É, E de uma forma verdadeira, né? de uma forma Não verdadeira. manipulada. E não Isso tem jeito, não porque tem ao longo jeito, do cara. tempo, o que faz ter performance, o que faz ter relações duradouras, o que te faz ter vendas consistentes, por exemplo, vai ser relações profundas. E relações profundas que elas necessariamente vão ter que ser verdadeiras, vão ter que entrar com profundidade, você tem que se importar com o outro, entendeu? E outra coisa, né, Matheus? Quando a gente olha para a equipe, quando a gente olha para os nossos parceiros de negócio, nós não queremos uma coisa que acabe amanhã. E se não tiver essa verdade, se não tiver essa troca, né, de cooperatividade, é, ela fica muito rasa. E aí a venda ela tende a minguar, Sim. né, com o tempo. E aí eu até entendo que muitas pessoas que trabalham com a área comercial têm alguma pressão de curto prazo, Uhum, né? Nunca foi a minha dinâmica, porque como eu sou sócio da empresa, eu coordeno uma área e eu vou ser, de certa forma, para os nossos clientes uma referência, né, enquanto representante da sociedade, isso da sociedade do negócio, eu tenho uma responsabilidade maior, eu naturalmente, né, pude focar muito mais na minha relação com os clientes de longo prazo, de entendimento. E de quando surgiram oportunidades, sim, eu direcionar para equipes comerciais, uhum. né, eu focar em alguma venda específica. Né, mas eu entendo que nas áreas comerciais há sim muito aquela questão de curto prazo. Mas o bom vendedor, o bom gestor de patrimônio, o bom corretor de imóveis, são as pessoas que conseguem criar dentro da sua carteira, né, relações mais longas. Vou dar um Sim, exemplo, um corretor de imóvel. Ele não quer vender um imóvel para um cliente. Se ele pensar, se eu perfeito. atender bem aquela família, né, eles, na próxima oportunidade de comprar o imóvel, eles vão me contactar. Eles vão me indicar para outros clientes. E aí eu brinco do que eu falo que é valor presente das relações humanas, né? Porque em finanças, quando a gente calcula o valor de uma empresa, Sim, a sim, gente sim. traz o fluxo de caixa a valor presente. Preserva- E na relação com o cliente? Cadê? Se eu fechar uma venda só e acabou, eu tive um valor econômico. E se eu pensar em todos os negócios que eu vou fazer com aquela empresa, com aquela família, com aquela pessoa ao longo de 10 anos? Será que hoje eu não vou agir diferente em relação a essa pessoa pensando nos 10 anos?
provavelmente você vai oferecer algo que de fato interessa melhor àquela pessoa. Sim. Você vai entregar mais valor. Você faz parte do objetivo dela, né? Você não é só... E uma coisa que você tá falando, uma coisa que é percebido nos bancões, vamos supor. Cara, são rios de dinheiro em propagandas para trazer clientes novos, para Sim. trazer clientes novos, para trazer clientes novos. Mas não cuida da base daqueles que eles têm, né? Ou quando recebe-se uma ligação, é para tuchar algum produto. Porque o cara precisa lá, sei lá, olha, não é porque conhece. E o produto que é oferecido ali não é porque ele te conhece. Não é, por exemplo, meu nome é César Adriano, né? Quando um bancão me liga, ó, deixa eu falar com o César, cara, ele não me conhece, porque as pessoas que me conhecem me chamam de Adriano, né? Então lá eu sou um número e oferece uns absurdos. Você acabou de dar o exemplo do porquê o meu negócio cresce tanto e provavelmente vai continuar por décadas, né? Porque a maneira como o mercado financeiro foi desenvolvido no Brasil, ele oligopolizou, né? É mais recente, de 10 anos para cá, o processo de desbancarização, né? Ou seja, pessoas caminhando para, né, de bancarização de modo geral, tá? Ou seja, pessoas caminhando para bancos médios, bancos de investimento, pessoas buscando bancos específicos para gerir patrimônio ou buscando soluções mais tecnológicas, por exemplo, para ter um cartão de crédito. Então você tinha que ter conta no tal banco, pagar anuidade para ter um cartão de crédito. Hoje você tem várias plataformas online, você acessa um crédito, como tecnologia, por exemplo, o case do Nubank, que é um case bacana. Não é um banco de investimento, mas para um cartão de crédito provavelmente é um que concede mais rápido. Ele tem a sua análise de risco, ele é prático, as pessoas sabem usar, né? E bancos de investimento também cresceram muito forte nos últimos anos, como o Banco BTG, o próprio Banco XP, Genial e outras casas, o JP Morgan, Goldman Sachs aqui no Brasil. Você percebe que famílias e pessoas que se importam mais com o seu recurso já passaram, opa, calma aí, eu vou buscar um especialista para isso daqui e não vou estar Isso, lá só com o meu gerente de banco, porque esse cara aqui me tem serviços básicos, mas quando fala de gestão de patrimônio, né, eu preciso de alguém mais específico. E não te custa mais para fazer isso, pelo contrário, provavelmente vai te custar muito menos se você ir para um banco pô, especialista. cara. Porque ele faz só isso, né? Quando você tem foco em alguma coisa, provavelmente você E, entrega um serviço melhor. e, e é um serviço mais ou menos assim, se o cliente percebe, né, que você realmente está interessado que ele cresça o patrimônio, que você provavelmente ele se interessa por você também e pela PEX, e acaba trazendo outros, né? Ah, sem Acaba dúvida. A trazendo gente trabalha outros. basicamente com indicação, né? Assim, grande parte do nosso crescimento é por indicação. E tem essa relação da gente buscar o cliente, né? Da gente estar junto com o cliente, conhecer um por um, cada um dos nossos assessores de investimento, dos gestores de patrimônio, conhece seu cliente, sua família com um nível mais profundo, ou tenta buscar isso ao longo do tempo com mais profundidade, porque eu quero atender um conjunto pequeno de clientes, mas de clientes que são relevantes para nós e nós somos relevantes para eles, né? E o que é bacana de quem faz gestão de patrimônio é que eu sempre entrego mais do que eu recebi, né? Então, numa ótica de quem trabalha com esse mercado nosso, olha que bacana, né? Você deixa R$ 100 comigo, no final do ano eu te entrego 110, 115. Eu estou sempre te entregando mais. Então, o conceito de ganha-ganha ele é bem óbvio e, inclusive, quantificável. Ali não é percepção, não, E, não, né? e para nossa responsabilidade, inclusive, é um número bem grande na tela, né? Você entregou quanto esse ano Cara, de resultado? Então, assim, é um negócio que ele é bastante assertivo, metrificável e o cliente vai me cobrar resultado no final do ano. Mas eu estou confortável com isso porque eu só faço isso, né? E eu estou trabalhando para cara, realmente crescer o e esse patrimônio. negócio de fazer só isso, eventualmente os caras falam, mas você só dá treinamento? Rapaz, um dos maiores salários da NBA lá nos Estados Unidos é um cara que nunca jogou um jogo da NBA. É um cara que a especialidade dele é dar aula sobre arremesso na cesta. Ele é bom nisso, ensinar os caras lá de 2 metros de altura a, a fazer cesta. Então, assim, o cara é especialista nisso, por isso que ele ganha bem, porque ele ensina aquilo, né? Vocês têm especialista, vocês têm lá na Apex especialista em mercado imobiliário, multimercado, é, dentro do desenho e do propósito que o cara quer para ele, né? Nós na Deucar, nós somos especialistas em fazer com que o nosso cliente acerte a cesta de 3 pontos, atinja aquele número de vendas que não estava atingindo. Então, muitas vezes, ao invés de ficar se quebrando, procure um especialista.
procura um É mais especialista. simples do que a gente imagina, É né? mais simples, cara. Mas faz parte, É, né? Também faz eu parte. posso querer aprender a tocar violão sozinho ou eu posso entrar com um professor me ensinando uma escala musical, né? Eu posso ir lá na academia e querer treinar sozinho ou eu posso estar com um coach ali, ó, fazendo um programa para mim, não deixando eu esmurecer, Acelerando o seu crescimento. acelerando meu crescimento. Esses dias eu fui num nutrólogo, cara, o que eu tava buscando há anos em 3 meses, sem tomar remédio, sem doideira, não, Mas com informação, com informação, assertividade. com saúde, pô, E você falou um negócio que é engraçado, né? As pessoas não sabem, né? Mas toda pessoa que tem uma conta num banco hoje e tem qualquer coisa aplicada lá, ela está pagando para aquela agência especificamente parte, né, do seu patrimônio, um percentual disso, para aqueles serviços financeiros que estão sendo alocados ao seu recurso. Ou seja, na prática, para uma pessoa migrar de um banco comercial para um banco de investimento, ela já paga por esse serviço hoje, ela só não vê. ela já Ela só paga. não vê. Mas ela já paga por esse serviço hoje e, em muitos casos, ele é mal prestado. Né? Ou a performance que ela busca de investimentos está aquém do que seria, inclusive, uma carteira conservadora. Tá? É, eu estou dizendo isso com total clareza, porque se a gente pegar os maiores fundos de renda fixa dos grandes bancos brasileiros, eles não entregam 100% do CDI. Significa o Não. quê? Os maiores fundos que têm bilhões e alguns trilhões de reais, hoje, eles sequer entregam o que você poderia aplicar num CDB básico de um banco ou num título público. Né? E você poderia fazer isso sozinho, no Tesouro Direto. Né? Ou seja, as pessoas que estão nos bancos hoje, elas acham muitas vezes que um especialista de investimentos ela vai ter que pagar por esse serviço. Ela já paga. Não tem custo adicional. Já tá pagando. Você só vai mudar a instituição financeira sair de uma generalista para um especialista, né? Aham. Os custos de todas as aplicações financeiras são inerentes ao produto e não à pessoa que faz essa gestão. É óbvio que clientes que têm patrimônios maiores, acima de 10 milhões de reais, esses podem contratar serviços especialistas ali de investimentos. Mas a gestão patrimonial tradicional, aquele cliente que vai abrir uma conta com 50 mil, 100 mil reais para cima, ele já pode estar numa casa de investimentos especialista sem pagar mais por isso e, pelo contrário, tendo mais performance econômica, né? Tendo rentabilidades melhores para o mesmo nível de risco, né? Seja investindo só na renda fixa. Hoje, Matheus, pro cara ir lá abrir uma conta, como é que funciona? Pode fazer pela. A parte financeira, né? Que mercado financeiro, né? Nós temos uma empresa chamada PX Invest, né? Fazendo um contato com a PX Invest, nós temos um conjunto aí de mais de 100 assessores de investimentos situados nos escritórios ao longo do Brasil, né? Aí, conhecendo o teu perfil, o montante que você quer começar, nós vamos designar para uma pessoa que vai ser o gerente da sua conta, vai ser o seu banker, né? E ele vai primeiro fazer uma reunião, que é aquela anamnese do médico, né? Sim, Vai vamos ver. entender objetivos, prazos, tua família, com o que você quer fazer com esse recurso. Você vai abrir uma conta, né? No banco que nós representamos, uma conta digital, Hoje toda pelo vocês celular. representam o Nós representamos o Banco BTG Pactual. BTG. O BTG Pactual, inclusive, é o maior banco de investimentos da América Latina. Então, é a Aham. maior instituição especialista nisso no Brasil, né? Em atuação na América Latina de modo E geral. quem faz a gestão da PEX é a A Sirva. gestão da nossa parte de mercado financeiro em parceria com o BTG chama PX Invest, que é uma subsidiária Ok. da Apex, né? Ok. Que fica no escritório aqui em Vitória, por exemplo. Esse assessor vai conversar com você, vai te orientar, tá? Nós não mexemos em recurso de nenhum cliente, né? Uhum. Nós orientamos, falamos assim, ó, você tem esse recurso, tem esses produtos aqui que são equivalentes. Ah, Matheus, eu quero fazer uma aplicação de renda fixa de 90 dias, 3 meses. Beleza. São essas melhores opções de 90 dias que eu tenho, né? Mas quem aperta o Quem botão aperta o botão é sempre o é o cliente, cliente. Ele né? está no Então, controle das finanças ele dele. sempre vai estar no controle, tá? Nós não É, temos autonomia nem possibilidade sequer de, é. numa assessoria de investimentos, transacionar a conta de clientes, tá? Uhum. Da mesma forma que o gerente de banco não tem, de mexer na sua conta, Sim, tá? sim, A sim. conta bancária é sempre do cliente, nós estamos ali para orientar, aplicar. E como eu estou fazendo isso para 8 mil clientes, né? Eu não tenho um grande custo para atender um cliente a mais. Porque o que eu vou orientar e os produtos são basicamente os mesmos. Então, assim, a gente já tem especialistas lá que já entendem de renda fixa, de ações, fundos imobiliários. As carteiras são tradicionais. Aquele cliente que Show. tem 100 milhões, aquele que tem 100 mil reais, eles provavelmente vão aplicar em produtos parecidos. Né? Uhum. Basta só você ter essa vontade, começar, né, para quem não faz isso ainda, né? E deixar o trabalho, né, junto com uma pessoa que vai te atender e amadurecendo, porque também é uma relação que vai amadurecer com o tempo. Sim. Porque a grande parte das pessoas, principalmente aquelas que estão começando a investir, por exemplo, não conhecem seu próprio perfil. Então vai fazer parte nosso começar conservador, né, e te ensinando e te Daí a orientando para pouco. que você mesmo, daqui a alguns anos, fale assim, não, agora nós já podemos fazer um investimento mais E, longo, e, e, né? e assim, ó, a partir do momento, eu penso que a partir do momento que a gente entende a gente, porque não é que eu sou só conservador. Eu acho que eu tenho
os perfis todos, desde que eu entenda aquilo que eu... né? Porque daqui a pouco eu me entendo, eu falo, cara, opa, agora eu sou arrojado, porque eu posso pegar aqui 3% aqui e dar uma... Dentro dessa tese, eu Sim. acredito, né? Acho que então a É um gente aprendizado. Para é um quem já não tem aprendizado. experiência de investimentos, o processo de investimentos vai ser um ciclo de aprendizado. Por Certo. quê? Se você não conhece nada, você não pode investir em coisas que você não conhece, né? Uhum. Ciclo básico. A pessoa que nunca investiu no mercado financeiro já vai comprar um Bitcoin, né? Não faz sentido, porque é um ativo de alto risco e alta Às volatilidade. vezes, a pior coisa que acontece é quando dá certo e o cara se acha muito inteligente. Pois é o risco, né? É o viés do sucesso, né? Ele acertou uma vez ali pela macroeconomia e ele acha que ele. E não é. E não é bem Não assim, é. O né? Não segredo é do sucesso nos investimentos é consistência. consistência. Não Eu, é eu- você entregar resultados excepcionais. Não há investimentos seguros que vão te remunerar muito mais do que 1% ao mês. Então, toda vez que você vier a 2%, 3% ao mês, Cuidado, 5% ao mês, cuidado, esquece. Não existe isso cuidado. no mercado financeiro. Não existe almoço grátis. É. Investimentos seguros vão gerar ali na casa de 0,5 a 1,5 ao mês. Esse é um range, dependendo do tipo de ativo, né? Uma vez eu me lembro que um cara que eu conheço me ofereceu lá uns negócios meio milagre. E eu fui fazer a conta sobre o retorno que ele estava me oferecendo. Cara, acho que em, em 6 anos, 7, eu falei assim, deixa eu fazer essa conta aqui mesmo, para ver se é isso. Comecei a fazer as contas. Cara, em 6, 7 anos acabava o dinheiro do mundo, porque tava tudo na minha mão. Porque o troço ia dobrando Tem alguma e coisa errada aí, né? rapidinho. Eu falei, cara, daqui a pouco eu tô com o dinheiro de do mundo inteiro na minha mão, né? Então, cuidado, É, cuidado. e existe uma coisa que eu gosto de falar, até porque a gente pode pegar o caso dos grandes investidores do mundo, né? Nenhum deles fez milagre, né? Uhum. Todos eles foram consistentes e entregaram acima da média do mercado. Investimento, gerir patrimônio, sua poupança, não é a forma de se ganhar dinheiro, tá? É a forma de você remunerar o seu dinheiro guardado, que é diferente, né? Porque onde você ganha dinheiro? Na sua profissão, empreendendo, Perfeito. né? No seu comércio, você ganha dinheiro no seu labor, né? Na Na sua sua profissão, função na sua ali. função, Isso. né? Ou eventualmente você tem dinheiro porque você recebeu uma herança, beleza. Aí sim você pode se chamar de investidor. Porque o investimento, ele vai fazer R$ 100, no ano que vem ser 110, 115. Ele não vai ser 200, né? Mas ele vai. No mercado financeiro, numa carteira de investimentos equilibrada, consistente, né? O Warren Buffett consegue fazer o 100 virar 118, né? Mas Essa é a média ele é dele, né? o Essa é a cara média. anormal, né? Ou seja, você não vai mudar de vida ou não vai fazer o seu investimento ser sua fonte de renda principal no seu começo da sua vida de investidor. Depois que você tiver provavelmente milhões de reais, aí sim provavelmente você vai ter o suficiente para você viver desses investimentos. Ou seja, os investimentos são uma maneira de você proteger aquilo que você trabalhou suado para construir, né? E você sabe que aquilo está sendo remunerado bem. Porque um dia você vai precisar, na sua aposentadoria, quando você for comprar um imóvel. Você tem que lembrar que investimentos não é sinônimo de multiplicação de patrimônio. Ela é uma multiplicação no longo prazo, Sim. né? Mas no curto prazo é um crescimento consistente de 10, 15, 20% ao ano. Então é grão em grão, é tijolo em tijolo, né? É essa consistência. E os seus aportes adicionais, a sua capacidade de poupança que vai te fazer ser rico no longo prazo, né? Não é a rentabilidade dos seus investimentos que vai te fazer ser rico, né? A sua consistência como poupador e sua boa aplicação racional e responsável desses recursos que vai te fazer construir riqueza, ter uma aposentadoria mais tranquila ou conseguir atingir aqueles sonhos que você tem, né, de médio e longo prazo. Matheus, a gente, assim, conversar com você é muito bom, porque a gente nota o conhecimento de mercado que você tem. E para a gente finalizar, assim, o que, que você está enxergando para o Espírito Santo aí nesses próximos anos? Porque tem coisa boa por aí, né? Pelo menos Tem, eu que tenho conversado com muitos empresários aí, as perspectivas são as melhores possíveis. com certeza. É bem bacana porque tanto o Espírito Santo, né, que é onde nós fundamos a nossa empresa, né, como nos outros estados que nós atuamos, a gente vê uma prosperidade para os próximos anos bacana. Tem algumas coisas que fundamentam isso. Nós temos grandes obras infraestruturais. E aqui no Espírito Santo a gente tem obras de portos em andamento, a gente tem a expansão do porto que foi privatizado recentemente, e a gente tem um porto que está em construção em Aracruz, e outros projetos de portos que podem sair, né, no intervalo de 10 anos.
A gente tem a concessão e a duplicação da BR-101 que vai voltar para a construção, então, naturalmente, em alguns anos a gente vai ver trechos mais duplicados, que vai melhorar a infraestrutura logística. E tudo que melhora de infraestrutura irriga, né? Aí, quando a gente olha para o mercado imobiliário, Vitória e Vila Velha, novamente, em 2023, já foram cidades recorde de valorização. E vai ser E a lindo. gente continua vendo os menores estoques do mercado, ou seja, está faltando imóvel para locação, para vendas, ou seja, vai continuar sendo um mercado expansivo. E setor de construção civil gera emprego para caramba, gera renda para as famílias. Então, ele melhora, né, o ambiente econômico no qual está inserido e ele é regional, né? E você também vê muitos setores que são a base da economia capixaba, por exemplo, como o agronegócio, a indústria, a mineração, né, tendo uma perspectiva interessante. Quando você olha para o café, você olha para o cacau, você olha para o mamão, para a macadâmia, né, que é o norte do Espírito Santo, para as hortaliças, para as frutas aqui mais no interior e centro-sul do Espírito Santo. Então você vê que a base econômica do Espírito Santo, esses setores que são mais representativos da economia, tem uma perspectiva bacana. Você vê o setor público também fazendo o seu dever de casa, de investimentos, de privatizações, de responsabilidade fiscal, né? E aí, talvez a cereja do bolo, não é o mais relevante, mas com certeza é legal a gente ver, a gente começa a ver capital de fora vindo para o Espírito Santo. Opa. Seja através dos nossos fundos, a gente tem trazido muitos investidores de fora para investir aqui, né? Como de outra E você forma. também acaba intercambiando aqui para Santa Catarina, para o Paraná e de lá para cá também, né? Só de projetos imobiliários que nossa empresa e nossos parceiros temos previstos aqui, a gente deve fazer algum investimento na casa de 700 a 800 milhões de reais só aqui na Grande Vitória, ou no Espírito Santo de modo Nossa. geral, só no imobiliário, né? Tirando debêntures de empresas capixabas que eventualmente a gente pode fazer emissão de dívida, que vai irrigar empresas de recursos, né? Outros fundos que a gente vai desenvolver em 2025, 2026, né? Então, assim, é o Espírito Santo que vai crescer, que está com tudo certinho para poder crescer, ou seja, ele tem seus parâmetros bem desenhados, né? Ou seja, a base está boa e o crescimento já está em andamento. Provavelmente ele vai acelerar, né? E a gente pode fazer o mesmo raciocínio para Paraná e Santa Catarina, que são outros estados que a gente atua, são estados que vivem a mesma dinâmica, né? Uma economia diversa, crescente e cujas bases estão fortes, né? E que devem continuar focando. Matheus, como é que os nossos telespectadores podem achar você aí, a Apex? Legal. A gente pode acompanhar o trabalho que nós fazemos na Apex através do Instagram da Apex Partners, @Apex Partners. Nós também temos um canal de notícias que é o Apex News ES de Espírito Santo, né, que lá a gente publica diariamente notícias ou um compilado de notícias, as principais notícias do Espírito Santo. E quem quiser me acompanhar na rede social particular, né, Matheus Starling, é uma rede aberta. Lá eu também compartilho bastante sobre os nossos investimentos, sobre a atuação da Apex e compartilho o dia a dia aí de quem trabalha com finanças. Matheus, muito obrigado. Que aula que nós tivemos aí de coisas boas, né? Você que pretende começar a investir, de repente está em um dinheiro lá no banco, conversa com a Apex aí. A Apex é especialista naquilo que faz, tem entregado um monte de resultado aí. Muito obrigado pela tua presença. Eu espero assim que seja o primeiro de muitos, Matheus. Porque, olha, tem muito assunto aí que a gente pode aprofundar. Tem multimercado, economia real, tem hold patrimonial, tem muita coisa para a gente conversar. E você sabe que pode contar com a Denho Carne. Foi um prazer ter você na turma lá. Eu brinquei com o Matheus aqui, né? Que a turma do Matheus era muito pesada. A turma do treinamento apresentações de alto impacto. Eu não morava aqui ainda. E aí, quando eu vi quem estava na turma, né? Para vocês terem uma ideia, tava o Matheus, tava o Diogo Robert do PicPay. PicPay, né? O monstro também. Então, gente, às vezes eu falar, eu era uma das poucas pessoas naquela época no Brasil que fazia o treinamento, apresentações de alto impacto, e às vezes eu ia para os lugares e tinha essa pessoa desse gabarito, né, que ensina muito a gente. Aí eu falava para os instrutores locais o seguinte, falava, cara, não me conta não quem que vai estar na turma, eu prefiro não saber, porque os caras são muito bons, os caras entregam muito resultado, os caras pensam muito para frente. Então é um prazer aprender com você, viu? É um prazer estar junto com vocês aí. Muito obrigado pelo convite, mas particularmente aqui agradecendo também pelo treinamento que estivemos juntos, pelas orientações, porque com certeza, né, se a gente olha lá para 2017, quando a gente se conheceu e passamos pelo treinamento, né, eu aprendi muito e olha como isso para minha carreira foi significante. Isso, inclusive, com certeza foi uma das fundações para eu dar uma guinada para a área que eu atuo hoje, que é uma área de relacionamento, uma área de apresentações, uma área comercial. E com certeza parte desse meu aprendizado, parte dessa aceleração do meu aprendizado
nesse conteúdo, né, veio da Dale Carnegie também. Então, assim, obrigado por ter Que passado isso. esse conhecimento, ter tido, né, a oportunidade de estar. E aqui, hoje, né, compartilhando, você agora empreendendo no Espírito Santo, Empreendendo, né, cara, nós, empreendendo. em outro patamar de empresa também, nesses 7 anos para cá, né, o quanto nós crescemos, o quanto nós amadurecemos, provavelmente naquela época de 30 pessoas para hoje quase 230 Cara, funcionários. vocês têm sobre gestão 10 bilhões, cara. Isso é muito dinheiro, né? Muita Então, responsabilidade, mas com a certeza muito cabeça bacana. que administra alguns milhões é diferente da cabeça que administra alguns bilhões. Então tem que expandir muito para caber as coisas dentro. Mas o aprendizado é contínuo e a nossa Contínuo. filosofia de empresa, de todos os nossos sócios, todos os nossos colaboradores, é continuar, né, estudando muito, aprendendo bastante, né, evoluindo e, obviamente, cada vez atendendo melhor, porque a gente está aumentando o nosso nível de profundidade das relações que a gente tem com essas famílias, nossos clientes. Então, é um amadurecimento, aprendizado constante. Né? A gente aprendeu muito, já fizemos bastante, mas com certeza, quando a gente olha para frente, a gente vê que a trajetória ainda é longa, né, e tem muito trabalho para ser feito. Obrigado, viu, Matheus? Valeu, muito Obrigado. obrigado.